Você é uma pessoa esforçada, trabalha bastante, recebe teu salário, paga as tuas contas, às vezes todas, às vezes nem todas, mas se sente perdida naquele ciclo de estar sempre desesperada, aguardando o próximo pagamento, achando que ele vai resolver a tua vida. Se você se sente assim, se esse cenário te representa, fica nesse vídeo, porque é nele eu vou te mostrar que muitas vezes esse ciclo vicioso em que você se colocou, em que você está inserido, ele está acontecendo por um erro que você está cometendo mês a mês. Tá. Nem todo o problema reside em quanto você ganha, mas em como você gasta. Antes eu quero me apresentar, meu nome é Daiane Mendes, eu sou licenciada em matemática, atuei por 6 anos, mais de 6 anos como professora. Há 9 anos eu empreendo no ramo de papelarias, sou uma verdadeira apaixonada por educação financeira e acredito que conhecimento muda vidas. Foi por isso que eu criei esse canal e eu quero que todos sejam bem-vindos ao primeiro vídeo. E esse canal, o grande objetivo dele é exatamente compartilhar experiências, conhecimentos que vão transformar a sua vida financeira. De cara, quando a gente fala de finanças pessoais, de dinheiro, de dívidas, como que nós gastamos o nosso dinheiro, a gente sempre pensa que os nossos problemas financeiros são sempre por conta do quanto nós ganhamos. Tá, isso aí até parece real, mas quando a gente vai analisar os dados do CNC, a gente vê que existe endividamento entre diversas faixas de ganho. Então você tem pessoas que ganham, famílias que ganham de 1 a 3 salários mínimos e estão muito endividadas. Tem mais de 35% desse grupo de pessoas endividadas. Quando você vai olhar, tem faixa a partir de 3 até 6 salários mínimos, de 6 a 10 salários mínimos. E quando você vai olhar, existe também uma faixa muito expressiva de famílias que tem uma renda mensal de a partir de 10 salários mínimos, que vai dar aí quase 15 mil reais por mês, mas ainda assim são extremamente endividados. Isso prova o que eu tô falando pra você. Que muitas vezes, ganhar mais, claro, sempre a gente vai buscar isso como alternativa. Mas muito antes de ganhar mais, você precisa aprender a gastar bem. Eu acredito que quem é fiel no pouco, é fiel no muito. É por isso que a gente tem que começar hoje, independente de quanto ganha. Eu quero que você comece hoje a cuidar da saúde financeira, cuidar dos seus gastos, entender o que você está fazendo de errado, onde você pode melhorar, para que assim, quando você for progredindo profissionalmente, você já tenha amadurecido. De que a maneira como você gasta impacta muito mais do que simplesmente do quanto você ganha, tá? Uma pessoa que controla bem os seus gastos, ela vai viver menos ansiosa, menos estressada. Claro que ela vai aguardar ansiosamente pelo dia do pagamento, pelo dia que ela vai pegar o prolabore do negócio dela, mas ela não vai viver naquele ciclo de insatisfação, indo trabalhar ou trabalhando por conta própria, sentindo que parece que não está progredindo, parece que está cada vez se enfiando mais em um buraco. Então, vamos começar o vídeo com a parte prática. E nesse vídeo, eu pensei que a gente, antes de eu mostrar como que você vai se organizar, eu acho que a gente tem que falar de 3 pilares aqui. A gente precisa acertar 3 verdades, porque se você não concordar com as 3, o vídeo não é pra você, não vai fazer sentido. Então vamos lá, primeiro acordo, primeiro combinado entre a gente. Você tem que entender que essa trajetória entre você estar com uma vida extremamente bagunçada e uma vida mais organizada, quando você não sabe onde o seu dinheiro está sendo colocado. Porque você pega tudo que você ganha durante o mês e coloca dentro de um balde. Só que esse balde, imagina aí, ele tem várias torneiras. E algumas delas estão pingando, algumas delas estão completamente abertas. Então todo o teu suor, toda a tua dedicação em forma de dinheiro, que é o teu salário, tu coloca lá dentro e ele está sendo escoado de uma maneira que você não está controlando. Então pensa só, se você está vivendo esse cenário, você não vai conseguir sair desse cenário caótico A e ir para um cenário super organizado B do dia para a noite. E muito menos vai ser tão simples. O que eu quero dizer para você? Você vai conseguir sair desse caos total para uma vida organizada, mas o caminho, a trajetória, ela não vai ser linear. Em alguns momentos você ainda vai tomar decisões incorretas, mas o que você não pode é desistir. Então a gente vai começar hoje, porque eu quero que a partir de hoje você já comece a colocar a sua vida financeira em ordem. Mas eu sei que ao longo dessa jornada você vai acabar tomando algumas decisões erradas e tudo bem. Você só apenas não pode desistir. Eu falei pra vocês que são 3, né? Então são 3 acordos. Se você topou o primeiro, parece que esse vídeo vai surtir efeito na sua vida. Bate aqui porque você já topou, você já entendeu que essa jornada não vai ser linear, você vai ter picos aí, vai ter momentos de alta e baixa, mas no final você vai sair da desordem pra ordem, tá bom? Então confia, desde que você faça e que você concorde com o segundo ponto. Vamos lá para o segundo ponto, que o que seria? Gente, não dá para você ter uma vida financeira organizada se você não registra. Você precisa enxergar de uma maneira registrada, e a gente tem maneiras de fazer isso, para onde o seu dinheiro está indo. Dos pequenos gastos, que eu chamo de microgastos, até os macrogastos. Porque a gente às vezes acha que gastar é só aquela parcela
maior que tem no teu cartão de crédito, aquele carnê com valor maior que você paga. E aí você acaba esquecendo daquelas pequenas microdívidas que são elas que às vezes comprometem o teu orçamento. É aquele lanchinho inesperado, aquele lanchinho toda hora, é aquele iFood, é aquele cartão passado, aquele pequeno Pix, né? Daquela coisa que você viu no Instagram, que você nem precisa e de repente você compra porque você caiu naquele gatilho de compra, foi lá rolar stories, você viu, gostou e compra uma coisa que você não está precisando exatamente. Ou às vezes uma coisa que você nem vai usar, uma coisa que você nem quer. E aí você pensa, é só 10 reais, é só 15 reais, é só 20 reais. E isso pode estar atrapalhando muito o teu orçamento. Vamos lá, como que você vai registrar? Você tem 3 maneiras. Uma é com o celular, você pode escolher um aplicativo de controle de despesas mensais e utilizar. Não vou indicar para vocês porque essa é uma maneira que eu não me adaptei. Há muitos anos atrás eu tentei usar, não gostei, não achei prático, embora o celular esteja sempre perto da gente. Eu não gostei dessa maneira, então eu não uso. Mas se alguém tiver aqui uma boa dica de um app legal, confiável, para fazer esse acompanhamento, para você registrar ali, gasto a gasto, deixa aqui nos comentários já para dica aqui para o grupo, que vai ser muito legal. Segunda maneira, que é a maneira que eu mais gosto, até trouxe para mostrar para vocês, que é o velho, gente, caderninho e caneta. Simples. Pode ser menor, pode ser aquela cadernetinha pequena. Vou deixar uma foto aqui para vocês daquela cadernetinha pequena, que inclusive ela é boa, que você pode colocar no bolso, na mochila, para você ir anotar sempre que você fez um pagamento, já anota, porque o registro é super importante. Tá, não quer usar o celular, aplicativo, não quer usar papel e caneta, que eu acho que ainda é a melhor maneira. Você também pode usar planilha de Excel, tá? Planilha do Excel, se você tiver acesso ao computador, se você realmente tiver possibilidade de ficar consultando, porque não é só registrar. A gente vai entender que consultar é muito importante. E você pode também fazer misto. No meu caso, eu uso papel, eu uso registros no papel, na minha agenda, no meu plano eu sempre deixo. E também uso a planilha do Excel. Então, eu faço a minha consolidada do mês, que é uma planilha geral do mês. Por exemplo, a gente está agora no meio de agosto, então eu já preparei a consolidada de setembro. Quando eu receber o meu Prolabore em setembro, eu já sei onde eu vou gastar cada coisa. Porque a gente vai chegar e vai falar disso. Nós gastamos antecipado, então nós precisamos nos organizar antecipados. E não quando o salário cai na conta, não quando o Prolabore cai na conta. Porque quando ele cai na conta, você está muito tentado a gastá-lo inadvertidamente, né? Sem saber onde, nem para quê, nem por quê. Então, como a gente gasta antes, a gente também precisa registrar antes. Então, nesse caso, eu gosto de usar o Excel e eu imprimo a planilha e coloco no meu caderno, no meu planner, e eu fico ali, às vezes, rabiscando. Quando eu rabisco muito, eu vou lá, atualizo no Excel, imprimo de novo, ou não, fico só com o rabiscado, porque no mês seguinte eu vou trocar essa planilha. Então, registro. Recapitulando, você vai precisar registrar os seus gastos, mapear esses gastos para você entender onde que a torneira está pingando ou ela está aberta, derramando todo o teu suor, toda a tua energia, toda a tua dedicação, mês a mês. Essa foi o segundo combinado. Você entende que a jornada não vai ser linear, que ela vai ter altos e baixos, isso é normal. Você entende que você, a partir de agora, vai precisar registrar tudo que você gasta, até aquele pãozinho na padaria que você passa e compra, quando volta do trabalho, aquele lanchinho, aquela coisa boba, você vai ter que registrar, e aí você vai escolher a melhor maneira, a que mais funciona para você. E o terceiro ponto, gente, que é o mais importante. Você precisa ter compromisso. Compromisso com quem? Compromisso com você, com o seu futuro, com a sua melhora, com a saúde financeira dos seus gastos. Porque tudo isso, a gente vai refletir na sua própria vida, em como você se sente. Muitas vezes você vai trabalhar desmotivado, não é porque você não gosta mais de trabalhar naquele lugar. Muitas vezes você abre o seu negócio, vai lá, enfrenta mais uma jornada, mais um dia, e você vai desanimado, mas não é porque você não gosta de fazer aquilo. Muitas vezes é por quê? Porque você não controla o que você ganha, então você sente que você não tem sucesso, que você está indo para ali, não está rendendo, você mês após mês está sempre sufocado, o que você ganha lá não serve nem para você viver bem, você não consegue fazer uma viagem, você não consegue comprar um presente para o seu filho, você não consegue comer num restaurante que você não está de conhecer, e aí você vai ficando desmotivado. Mas muitas vezes, como eu falei, não é o quanto você está ganhando, mas é como você está gastando, que é muito mais importante. Anota aí de novo, isso é super importante para você. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Então, a gente vai se organizar, mesmo que o nosso ganho seja pouco. Porque à medida que a gente vai crescendo, a gente já vai crescer com organização. E isso faz toda a diferença. Se você acha que não faz diferença, mas também não está dando certo como você está fazendo, eu te convido, eu te desafio a experimentar o que eu vou te ensinar agora. É algo super simples. E para ensinar esse registro, eu vou fazer com vocês papel e caneta, que eu acho que é o mais básico e todo mundo tem acesso.
Um caderninho bem simples aqui para começar com vocês. É o que você vai fazer hoje, assim que encerrar esse vídeo, tá? Então, papel e caneta na mão. Detalhe, uma dica boba, mas vale muito. Não anote em papel folha solta, porque você vai perder. Tenha um caderno de registro. Ele não precisa ser um caderno novo, pode ser uma agenda que você não usa mais, mas tem que ser algo organizado, que as páginas estão fixas. Pode ser um bloquinho, uma caderneta, sim. Só evita folhas soltas, porque a gente acaba perdendo. Você vai escrever lá em cima o mês de referência. Vou colocar aqui mês de agosto, tá? Vamos trabalhar com 4 conceitos. Ai, Dani, mas minha vida está muito desorganizada. Vamos trabalhar com 4 conceitos. A gente vai trabalhar com eles, ainda que hoje você não consiga operar em todos eles. O primeiro conceito eu já coloquei aqui, que é o de receitas. Bom, receitas é tudo que você recebe. Então, aqui no início, você vai colocar tudo que você recebe. Como eu falei, faça antes de receber. Então, tudo que você vai receber. A receita, gente, se você, por exemplo, você é casado, casada, e você faz esse controle de ganhos, você junta tudo que ganha com o seu cônjuge, e lá vocês decidem o que vão fazer com cada parte, então a receita vai ser a soma de tudo. Mas se vocês, por exemplo, você é casado ou casada, e vocês combinam, olha, o aluguel com você, a prestação do carro é comigo, a energia é com você, a internet é comigo, então, se você faz a gestão do que você recebe separadamente, então você faz esse registro também somente em cima das suas receitas, tá? Agora, se todas as pessoas que têm poder de tomar decisão sobre o valor, a renda dela tem que estar somada aqui. Então, se você e seu esposo decidem juntos onde vão gastar, então a receita dos dois vem para cá. Se só um trabalha, mas você tem gestão sobre o que gasta, vem para cá também. Não adianta você colocar uma receita que você não tem acesso, porque a gente está fazendo um mapeamento para tomada de decisão. Então, não adianta você mapear com o valor que você não tem decisão sobre esse dinheiro, onde ele vai ser gasto, onde ele vai ser aplicado, o que vai ser reservado, o que dele vai para pagar dívidas antigas. Então, só coloque aqui o dinheiro que lhe cabe, aquele que você pode dizer onde cada real dele vai ser colocado. Combinado? Depois desse conceito de receita, que eu já expliquei para vocês, o que vai ser receita nesse caso, a gente vai para o que todo mundo está mais acostumado, que são as despesas. Basicamente, despesa, vou trocar em miúdos por outra palavra para ficar mais fácil, é o que você gasta. Então, tudo que você gasta, você coloca aqui. Um outro ponto que muita gente, eu acredito que nem vai ter, é a parte de investimento. Então, investimento é quanto, vou colocar assim, poupa. Esse termo poupa que vem de poupança, mas não necessariamente é o que você coloca na poupança, até porque a poupança nem é uma boa aplicação. Mas não é tema para esse vídeo, então deixa para um outro momento. Investimento eu vou chamar tudo aquilo que você poupa, que você guarda embaixo do colchão, tá? Que você deixa mesmo lá na poupança, que muitas vezes fica lá no saldo da tua conta corrente ali, fica mesmo, até intencionalmente você deixa, não, vou deixar aqui R$100, porque caso apareça uma intercorrência, uma emergência, tem esses R$100 aí. Ou então, não, eu deixo na minha poupança, não, eu deixo embaixo do colchão, não, eu aplico numa caixinha do Nubank, num CDB de outro banco. Essa é a parte que a gente chama de investimento. Dani, eu não faço isso. Calma, como eu falei para vocês, é um pilar aqui, com 4 estruturas, mas talvez tu estejas aí usando principalmente receita e despesa e dívida, né, que é o próximo. Vamos para dívidas. Dívidas é aquilo que você deve. Mas é diferente vamos considerar aqui diferente da despesa. Porque a despesa é aquilo, né? É a comida, é a água, a internet, o deslocamento, o lanche, várias outras coisas. E a dívida normalmente é aquilo que você não está dando conta. Vamos considerar assim, que dívida é aquele endividamento mais pesado, que muitas vezes você nem está pagando. Tá? É uma dívida que está aí crescendo, que está virando um monstro, tirando tua paz. Mas só até hoje, porque a partir de hoje tudo vai mudar. Depois que você se apropriar dos conceitos de receita, despesa, investimento e dívidas. Preencha aqui do lado, em agosto, qual a sua receita? Quais são as suas despesas? Quanto que você vai do salário de agosto poupar? Daí nem pouco, não sobra nada. Gente, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quero dizer para você que poupar, aplicar o teu dinheiro, criar uma reserva de emergência, que é um dinheiro que você vai deixar ali, ó, em off, em stand-by, caso você precise para uma eventualidade, um tempo sem trabalhar, exames que você não estava prevendo fazer, né, por questões de saúde, questões de doença que de repente apareceu, uma oportunidade que você quer. Então, esse dinheiro extra, ele precisa estar dentro do teu planejamento. Dani, mas eu não posso, eu estou extremamente, né, sufocada. Minhas despesas estão descontroladas, eu não sei nem para onde está indo meu salário, não me sobra absolutamente nada. Vamos combinar aqui, ó.
Pois R$ 1. R$ 1 que você guarde do salário de agosto ou do próximo mês. Aqui eu fiz para agosto, né? Mas pode ser no mês de setembro ou outro mês. R$ 1 que você guarde. Dani, R$ 1 não vai mudar a minha vida. Se eu guardar numa caixinha R$ 1 não é nada. É tudo, é o começo. Gente, ajustar suas finanças pessoais, progredir financeiramente, ter liberdade, ter segurança financeira, é uma questão de hábito. O hábito primeiro de registrar, que é o objetivo desse vídeo. Mas a gente também vai ter que começar a criar o hábito de poupar, de investir. A gente vai usar o termo poupar porque é mais fácil de você compreender, mas seria a ideia de investir parte do seu dinheiro, pensando em intercorrências e depois, lá na frente, pensando em liberdade, né? Pensando em você, de repente, ter uma carteira e viver de renda, ter uma outra fonte de renda que não o teu trabalho oficial, que não o trabalho que você tem como autônoma ou como carteira assinada, tá? Então, por que R$ 1 que faz diferença? Porque se hoje você é uma pessoa que não guarda nada, quando você passar a guardar R$ 1, você está criando um novo hábito. Você está se habituando a pensar em investimento, está se habituando a pensar no seu eu do futuro, que é a pessoa que no futuro não vai querer trabalhar tanto quanto trabalha hoje, ganhando a mesma coisa. Ou o seu eu do futuro que vai querer aumentar o padrão de vida, vai querer trocar de carro, ou vai querer ter um carro se não tem hoje, vai querer ter casa própria se hoje mora de aluguel. Então você tem que pensar nesse eu. R$ 1 muda muito, não o valor em si, mas te ajuda a criar o hábito. Torna você uma pessoa visionária. Você vai olhar para o futuro de maneira estratégica. Então, se você estiver super endividado, eu tenho certeza que R$ 1 que você retire para guardar lá na caixinha, ou mesmo, por enquanto, né, na poupança, guarde embaixo do colchão, que não é a melhor ideia. Eu só tô falando para você entender. R$ 1 precisa ser reservado, tá? Coloca lá na caixinha do Nubank, se você tem Nubank, ou um outro CDB. Mas guarde. Não, Dani, R$ 1 não, por favor, brincadeira, né? R$ 10, R$ 10, R$ 20, R$ 30, R$ 15. O que sobrou depois que você fez todo o seu balanço, R$ 2,50. Não subestime o poder do hábito que você vai construir de investir. Isso é um hábito, tá? Lá na frente isso aqui vai se tornar dinheiro, valores realmente, mas agora a gente está só começando. Vamos lá. Eu aqui desmembrei despesas, porque é ali que está o grande gargalo, é ali que estão os maiores tentáculos que estão aí te sufocando. Então, dentro de despesa, você vai destacar, porque recebeu, né? Investiu. Dívidas também você vai ter que, depois aqui embaixo, colocar, abrindo essas informações. Quanto você deve, para quem você deve, quais são as condições de pagamento, quanto que já está atrasado, qual o prazo que essa pessoa te deu, está negociada essa dívida, não está negociada, está abandonada. Enfim, você vai ter que fazer todo o esqueleto dessa dívida e deixar ele aqui, ó, todo destacado, todo discriminado. Eu fiz com despesa para você ter uma noção de como funciona. Então, por exemplo, despesas. Quais são as despesas que você tem? Você compra no supermercado, você paga energia, transporte, pode ser motorista de aplicativo, que você pega Moto Uber 99, pode ser o combustível do teu carro, pode ser o pagamento do ônibus, do metrô, enfim, o transporte, como você se locomove diariamente. Aqui pode incluir até manutenção, se for o teu veículo próprio, manutenção do teu veículo. Bom, internet, eu coloquei aqui recarga / plano do celular, porque se você tem uma linha pré e faz recarga, tem que estar aqui, gente, dentro do teu controle de despesas, do teu mapa, você precisa enxergar. Se você tem plano do celular, qual é o valor do plano contratado? Coloca aqui. Cartão de crédito. Gente, o cartão de crédito é outro polvo cheio de tentáculos. E você tem que mapear dentro do teu cartão de crédito quanto você está gastando em farmácia, quanto está gastando em roupa, quanto você está gastando em lanches, quanto no teu cartão de crédito você está gastando em lazer. De repente, é o supermercado que está aqui dentro do cartão de crédito. Então, você já coloca com mais uma aba aqui, ó, supermercado. No lazer, deixa eu voltar e falar para vocês. Aquele entrada do cinema que você pagou no crédito, aquela festa que você foi e você pagou no crédito, às vezes a roupa para ir para festa, os acessórios, a make que você comprou porque queria ir um look especial aí para essa festa, tudo isso, essa festa gerou um custo para você no seu cartão de crédito. E essa festa, ela é lazer, então ela tem que estar dentro dessa categoria. Viagem, uma viagem que você fez e que você teve gastos extras não estavam previstos, ou até toda a viagem que foi feita usando o cartão de crédito, tem que estar destacado, porque não basta dizer, para o cartão de crédito eu preciso pagar R$ 550. Mas o quê? Quais são as áreas que estão sendo beneficiadas com essa fatura de R$ 550? Para que a gente veja se, de repente, você não está se você não está se exaltando, gastando muito mais com lazer dentro do cartão de crédito. E ainda por fora também, o que está acontecendo lá no extrato da tua conta, com educação, a parcela do curso, um carnê que você paga de um curso superior, um curso técnico, um curso de qualificação, ou
Um livro que você comprou, materiais que você comprou, um e-book, planilhas, cursos pela internet, tudo isso tem que estar na aba educação, você vai especificando. Quanto mais você especificar, mais você vai entendendo. A ideia aqui é você mapear os seus gastos e já ir classificando. Classificando em grupos, gente, os grupos principais. E também a aba lazer, que às vezes ele entra aqui dentro do cartão de crédito, mas ele deve ser uma aba separada. Então, teu salário, para você viver mais tranquila, você tem que pensar no seu eu do futuro, mas você também tem que gastar no seu eu do presente. E aí a gente coloca aqui como as primeiras despesas aquelas que são extremamente necessárias. Você pode estar pagando direto, em carnê, em transferência bancária, Pix, ou você pode estar pagando via cartão de crédito, essas mesmas coisas que é o básico. Mas você não pode esquecer de investir na sua própria educação e investir no seu lazer. Porque, como eu falei, senão você fica com aquela sensação de que trabalha, trabalha e não está progredindo. Você tem que mudar de emprego para ganhar mais, porque o salário que você ganha não deixa nem você comer uma pipoquinha feliz no cinema, assistindo um filme uma vez por mês. É essa sensação que você vai ter de uma vida estagnada, de uma vida sem progressão, que você só trabalha, 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 recebe, quando recebe já está liso de novo, e já fica naquela expectativa pelo próximo dia de pagamento. Ninguém merece viver assim. Mas você só está vivendo assim porque você não tem um planejamento. E esse vídeo de hoje foi muito mais para você mesmo fazer o seu diagnóstico, fazer o seu mapa de gastos. E a partir desse mapa anotado, é que a gente vai tomar decisões mais acertadas. Combinado? Então, no próximo vídeo eu vou pegar tudo isso aqui, vou simular uma situação que poderia ser de uma pessoa e eu vou levar isso para o Excel, porque lá no Excel é mais fácil para eu mostrar para vocês onde que vai ajustando, como que você percebe quanto você está gastando em cada área, quanto gastar com lazer mês a mês, quanto gastar com educação mês a mês, quanto gastar com as despesas básicas, necessárias, essenciais, quanto guardar para investimento. Como você vai fazer aí, já que você já mapeou as dívidas, como que você vai fazer para começar a inserir essas dívidas aí no seu fluxo de pagamento mês a mês, até que você de fato saia dessa situação. Não vai ser do dia para a noite e não é difícil, tá, gente? É simples. Não é difícil, é simples. Mas precisamente as coisas simples são complicadas de fazer, porque a gente muitas vezes parte logo da crença que isso é simples demais. Como que uma caneta, um papel e eu anotar as coisas vai resolver minha vida financeira? Só confia e faz. Faz a primeira parte aqui da tarefa e já se inscreve no canal para pegar os próximos vídeos para você ter continuidade, que você vai sair dessa situação, desse buraco financeiro que você se colocou. Você já fez um combinado comigo, você aceitou os 3 pilares, permaneceu comigo até o final, aprendeu a maneira correta de organizar os seus gastos, agora aí para a prática. Você já terminou de assistir esse vídeo? Eu quero que você deixe um curtir nesse vídeo se você gostou, se inscreva no canal para não perder o próximo vídeo, porque a gente vai construir aqui uma comunidade de pessoas que amam o que fazem, mas amam também porque elas têm resultado e veem esse resultado. E muito mais que isso, são pessoas que não vivem só para o presente, mas também se preparam para o futuro, porque nesse canal a gente vai falar muito mais sobre o futuro também, tá? A gente vai dosar, tudo aquilo que a gente ganha a gente tem que dosar, gente, entre viver no presente e se preparar para o futuro, porque é uma realidade que pode chegar e você não vai querer estar despreparado se ela chegar, né? E todos nós queremos, quem não quer, né? Quem não pensa em como estará daqui a 10, 20, 30 anos. E eu sei que você quer estar bem, você não quer viver esse ciclo aí de trabalhar, trabalhar e sentir que você não evolui em absolutamente nada. Mas para isso, já termina esse vídeo aqui, deixa um comentário, me diz no que esse vídeo mudou a sua história, qual foi o insight, qual foi o aprendizado que você mais gostou, o que foi que eu falei ou qual foi a frase que mais te impactou. A gente vai construir essa comunidade e vai entender como que cada um aqui está crescendo e depois, já quando encerrar o vídeo, já pega o teu caderno e faz agora. Não deixe para amanhã, porque senão você vai desistir. Não deixe essa energia toda que a gente está construindo esfriar. Vai lá e faça e depois me conte o resultado. Beijo e até o próximo vídeo.